Olá pessoal, hoje nós vamos falar então sobre trigonometria. O que é trigonometria? A trigonometria, o nome já diz aqui, que é as medidas do triângulo. Então você sempre relacionar alguma coisa com o triângulo para poder chegar naqueles valores de seno, cosseno, tangente e tudo mais que a gente já ouviu falar da trigonometria. Então antes da gente chegar nas relações aqui, eu quero lembrar para vocês sobre o triângulo. O triângulo em questão que a gente vai usar na trigonometria é o triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo? É aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Está aqui, né? Se eu tenho um triângulo de 90 graus, eu obrigatoriamente, oposto a esse triângulo de 90 graus, eu tenho um lado desse triângulo que é a hipotenusa. Está aqui. Os outros dois lados do triângulo são catetos. Então aqui eu tenho um cateto, aqui eu tenho outro cateto. Né? Então sempre num triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa, os outros dois são catetos. A gente usa isso na relação de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado igual o cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Tá, vamos ver aqui as relações agora as trigonométricas desse triângulo retângulo. A primeira delas é o seno. O seno diz o seguinte, o seno de um ângulo alfa, a gente representa os ângulos normalmente com letra grega, vai ser igual ao cateto oposto ao ângulo alfa dividido pela hipotenusa. Vamos ver isso aqui no triângulo. O ângulo alfa está descrito aqui. Cateto oposto quer dizer que está lá do outro lado. Então, este cateto aqui, esta medida A desse triângulo aqui, é o cateto oposto ao ângulo alfa, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o C. Está aqui embaixo, está representado. Olha só. Seno de alfa é a medida de A dividido pela medida C. Né? Para eu chegar nesse caso aqui. Seguindo, o cosseno. O cosseno do ângulo alfa vai ser o cateto adjacente a alfa dividido pela hipotenusa. O ângulo alfa está aqui, cateto adjacente, quer dizer, é o lado é o cateto que forma o ângulo alfa em questão. Então é esse cateto aqui, ó, no caso, a medida B. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa, está aqui embaixo. Cosseno de alfa, cateto adjacente B, pela hipotenusa C. E a tangente. Tangente do ângulo alfa, o ângulo está aqui, é cateto oposto a alfa dividido pelo cateto adjacente a alfa. O ângulo alfa está aqui, cateto oposto é o A, cateto adjacente é o B, então A dividido por B é a tangente desse ângulo alfa. Essa questão de ser adjacente e oposto muda se eu estiver falando do outro ângulo, né? Do ângulo beta, por exemplo, aqui. Neste ângulo beta, o cateto adjacente é o cateto A. O cateto oposto é o cateto B. Né? Então você vai ter que ver sempre qual o ângulo que eu estou tratando. Daí você vai identificar quem é o cateto adjacente e cateto oposto. Vai estar sempre relacionado ao qual dos ângulos que eu estou trabalhando para determinar quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Vamos seguir aqui. Tem um exemplo. Determine o valor do seno, cosseno e da tangente de alfa e beta no triângulo dado. Então eu tenho um triângulo retângulo aqui, olha, está marcado como triângulo retângulo. Aí eu tenho a medida de um cateto, tenho a medida do outro cateto, mas eu não tenho a medida da hipotenusa. Ele quer o valor de seno, cosseno e tangente de alfa, seno, cosseno e tangente de beta. Eu preciso do valor dessa hipotenusa, então já vou começar o meu cálculo aqui definindo quanto mede essa minha hipotenusa. Qual é o valor dessa minha hipotenusa? Se eu tenho dois catetos e eu preciso da hipotenusa, eu vou usar o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado vai ser um dos catetos, vou colocar o primeiro aqui, 5 ao quadrado, mais o outro cateto, 12 ao quadrado. Minha hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 25, que é o 5 ao quadrado, mais 144, que é o 12 ao quadrado. Minha hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 144 com 25, 169. Hipotenusa vai ser igual. Essa potência passa como raiz quadrada de 169 é 13. Então eu tenho aqui o valor da hipotenusa. Vou precisar da hipotenusa para chegar nas relações que eu preciso. Vamos lá. Primeira delas. Seno do ângulo alfa, vou começar trabalhando com alfa, é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o seno do ângulo alfa vai ser igual. Alfa está aqui. Cateto oposto dele é o 12. Então, 12 dividido pela hipotenusa que a gente achou aqui em cima, que é 13, está aqui o seno do ângulo alfa. Achei o primeiro. Vou aproveitar aqui e já vou calcular o seno de beta. Seno do ângulo beta. Agora vai mudar. Cateto oposto a beta. Beta está aqui. Quem é o cateto oposto a ele? O cateto oposto dele é 5. Então, 5
dividido também pela hipotenusa, a fórmula está aqui sempre, pela hipotenusa. A hipotenusa a gente já achou que é 13, então 5 sobre 13, não dá para simplificar. Acabei aqui o seno do ângulo beta. Vou para o cosseno. Cosseno do ângulo vai ser cateto adjacente pela hipotenusa. Cosseno de alfa é igual. A alfa está aqui, cateto adjacente dele é o 5, a hipotenusa é o 13 que a gente calculou. Não posso simplificar, os dois são primos. Achei aqui o cosseno do ângulo alfa. Cosseno de beta. Quanto que vai ser o cosseno de beta? Beta está aqui, cateto adjacente a ele é o 12. 12 dividido pela hipotenusa, que a gente achou que é 13. Também não posso simplificar. Está aqui o valor do cosseno de beta. Então, senos e cossenos encontrados. Agora vamos para a tangente. Tangente do ângulo vai ser cateto oposto dividido por cateto adjacente. Tangente de alfa é igual. Cateto oposto, a alfa é o 12. Cateto adjacente, a alfa é o 5. Não posso simplificar, achei a tangente do ângulo alfa. Tangente do ângulo beta. Tangente de beta, cateto oposto, 5 sobre cateto adjacente, 12. Ó, adjacente a beta é o 12. 5 sobre 12, não posso simplificar, então está aqui. O exercício me pediu seno, cosseno e tangente de alfa, beta. Então, seno de alfa, seno de beta, cosseno de alfa, cosseno de beta, tangente de alfa, tangente de beta. Perceba que eles são opostos. Ó. Seno de alfa e cosseno de beta têm o mesmo valor. Seno de beta e cosseno de alfa também tem o mesmo valor. Isso aqui não é coincidência, tem que acontecer isso. Tá? O cosseno de um tem que ser igual ao seno do outro. O cosseno de um tem que ser igual ao cosseno do outro. E a tangente é uma fração invertida, 12 sobre 5, 5 sobre 12. Também isso acontece. Não é porque eu só inverter cateto oposto com cateto adjacente, vai inverter a fração aqui. Beleza? Então aqui é uma maneira para você determinar seno, cosseno e tangente a partir de um triângulo. Vamos seguir. Nessa tabela aqui, ó, é o que a gente chama de ângulos notáveis. 0, 30, 45, 60 e 90 graus, esses ângulos aqui são ângulos que a gente tem que saber quanto vale. Seno, cosseno e tangente deles. Então eu tenho aqui que o seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1, tangente de 0 é 0. Seno de 30 é meio, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 45 também, raiz de 2 sobre 2, tangente de 45, 1. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, ó, seno de 60 com o cosseno de 30 são exatamente iguais. Mesma coisa aqui, ó, cosseno de 60 é meio, que é a mesma coisa que o seno de 30. Lembra da ideia de eles serem opostos? Porque 30 e 60 são ângulos complementares, então o seno de um e o cosseno do outro tem que ser igual. 45 também é oposto, ou melhor, complementar, 2,45 somado dá 90, esse também tem que ser o mesmo valor. E aqui, tangente de 60 graus, raiz de 3. Seno de 90 a 1, cosseno de 90 a 0 e tangente de 90 não existe. A gente vai entender daqui a pouco por que não existe, mas se você jogar na calculadora, inclusive, tangente de 90, você vai ver lá que vai dar erro, porque não existe a tangente de 90 graus. Essa tabela é importante que você saiba que você tem esses valores em mãos para resolver. Inclusive, estes ângulos, a partir destes ângulos aqui, destes valores aqui, a gente consegue chegar em vários outros valores de seno, cosseno e tangente de ângulo. A gente vai ver na sequência essa situação. Vamos seguir. Vejamos, mais um exemplo. Uma escada faz um ângulo de 30 graus com a parede vertical de um prédio ao tocar o topo distante 6 metros do solo. Determine o comprimento dessa escada. Então, minha situação, vou tentar fazer um desenho aqui, ver como é que vai ficar. Imaginar que aqui é o meu chão, que eu tenho aqui, nossa senhora, faz de conta que isso aqui é uma parede de um prédio, aqui é o prédio, a porta do prédio, umas janelinhas aqui no prédio e tal. Aí tem uma escada tocando aqui esse prédio. Então, vou colocar aqui que isso aqui é a escada que está tocando no prédio. Aí ele diz o seguinte, está bem torto esse meu prédio, mas faz de conta que ele é reto, porque eu quero que aqui tenha um ângulo de 90 graus, isso aqui seja um triângulo retângulo. Então vamos forçar um pouco a imaginação ali. Segundo o que ele está dizendo aqui, ó, a escada forma um ângulo de 30 graus com a parede vertical. Então essa parede e a escada formam aqui um ângulo de 30 graus. Isso me interessa.
E ainda ele diz o seguinte, ao tocar o topo distante 6 metros do solo. Então, aqui do final da escada até o chão, ou seja, este lado todo aqui, mede 6 metros. Tá? Determine o comprimento da escada. A minha escada é aqui, então o meu X é essa medida toda da escada que está ali. É isso que eu preciso determinar. Agora vamos entender isso a partir de um triângulo retângulo. Eu vou até puxar aqui um outro triângulo para a gente ver melhor. Aqui tem 90 graus. Aqui é o meu X. Aqui mede 6. Então, eu estou bem ruim de desenho hoje, né? Tá aqui. E aqui mede 30 graus. Se eu estou trabalhando com esse ângulo de 30, eu sei que esse X é a hipotenusa e eu sei que esse 6 é o cateto adjacente. Qual é a relação trigonométrica que tem entre o cateto adjacente e a hipotenusa? É o cosseno, porque a gente já viu lá que o cosseno de um ângulo alfa vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. Agora vamos substituir as informações que eu tenho aqui nessa relação. Eu tenho então que o cosseno não é um ângulo alfa qualquer, é o ângulo de 30 graus, é igual ao cateto adjacente que a gente já viu ali, que mede 6, sobre a hipotenusa, que é justamente o que eu quero calcular, que no caso é x. Se eu voltar na minha tabela, deixa eu pegar aqui, ó. Na minha tabela eu tenho que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então eu vou usar este valor aqui no meu exercício. No lugar do cosseno de 30, eu vou usar raiz de 3 sobre 2, que é igual a 6 sobre x. Esse x está dividindo, vai passar multiplicando, esse 2 está dividindo, vai passar multiplicando, eu vou ter assim, x raiz de 3 igual a 6 vezes 2, que é 12. Raiz de 3 agora vai dividir, passar aqui em cima, x é igual a 12 dividido por raiz de 3, deixa eu tocar a caneta, dividido por raiz de 3, não posso ter raiz no denominador, então vou racionalizar. Raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo, né? Raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 1. Multiplicar um número por 1 não muda o resultado, só muda a forma dele aqui. X vai ser igual a 12 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9 é 3. 12 dividido por 3 é exato. X é igual a 4 raiz de 3 metros. Determine o comprimento da escada. A escada mede 4 raiz de 3 metros. Para a gente enxergar melhor, vou fazer aqui na calculadora. 4 vezes raiz quadrada de 3, tá lá. Posso dizer que essa escada então mede 6,93, arredondando, metros. Que é o comprimento, esse 6,93 é o comprimento da escada. Que é a pergunta que o exercício me fez. Então a resposta aqui. Poderia apresentar dessa maneira? Poderia apresentar dessa maneira, também dependendo do tipo de exercício que você está fazendo. Se você estiver fazendo um exercício, por exemplo, numa prova de um vestibular, uma prova de um concurso público, alguma coisa, normalmente ele vai te dar a alternativa com forma de raiz. Mas você tem que saber que também pode ser apresentado como número decimal. Vamos seguir. A gente chegou agora num momento aqui importante, que é a trigonometria no ciclo trigonométrico. Agora vai mudar um pouquinho a maneira que a gente vai enxergar seno, cosseno e tangente a partir do ciclo trigonométrico. Mas antes de eu chegar nas funções trigonométricas, eu vou entender o que é o ciclo trigonométrico. Acompanhe comigo aqui, ó. Eu tenho um eixo X, eu tenho um eixo Y, ou seja, um plano cartesiano, posso dizer isso. Nesse plano cartesiano foi colocada uma circunferência, né? Nessa circunferência eu vou marcar os meus ângulos, sempre partindo deste ponto aqui, ó. Este ponto vai ser sempre a origem de todos os ângulos que eu for marcar no meu ciclo trigonométrico. E o sentido, conforme está indicado aqui por essas setas, ó, partindo no sentido anti-horário, ele vai ter valor positivo. Partindo do sentido horário, vai ser um ângulo negativo. Tá? Aí veja, se eu partir para cá, eu vou medir primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. O que são esses quadrantes? Nessa circunferência toda, dividido em 4 a partir do eixo X do eixo Y, eu tenho 4 fatias iguais, que é o que a gente chama de quadrante, né? Então, partindo aqui, ele vai passar, o ângulo vai passar primeiro no primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, até finalizar aqui no quarto quadrante.
Se eu pegar um ângulo, por exemplo, vamos imaginar um ângulo de 45 graus. 45 graus, a medida vai estar mais ou menos por aqui. Então, 45 graus está no primeiro quadrante. Se eu pegar um ângulo, sei lá, de 150 graus, 150 graus vai estar mais ou menos por aqui, está no segundo quadrante. E assim por diante, um ângulo de 300 vai passar um pouco, um ângulo de 250 graus vai estar mais ou menos por aqui, terceiro quadrante. O 300 vai estar no quarto quadrante. Então você vai vendo a partir de qual quadrante vai estar o teu ângulo. Sempre vendo o seguinte aqui também, ó, deixa eu pegar uma outra cor aqui para a gente marcar. Aqui é 0 grau, se eu estou partindo dele é 0 grau, né? Tá marcado aqui na sequência, ó. Esse cara aqui é 0 grau. Fecho aqui em cima em 90 graus. Fecho aqui na esquerda em 180 graus. Mais embaixo, 270 graus. E de novo, quando chegar lá, 360 graus. Aquela 360 que corresponde a toda a minha volta. O que é importante você saber aqui, esses ângulos, ou todos os ângulos no ciclo trigonométrico, podem ser representados em graus ou em π radianos. Qualquer um dos dois eu posso trabalhar no ciclo trigonométrico, né? Respeitando, obviamente, a regra onde a relação principal aqui é que um π radiano corresponde a 180 graus. Quer ver? Ó, vamos fazer um exemplo. Vamos supor que eu preciso calcular quantos π radianos mede o ângulo de 120 graus. 120 graus vai estar mais ou menos por aqui assim, ó. Vamos supor que ele esteja, faz de conta que ele seja este cara aqui, ou seja, ele tem essa medida aqui. É um ângulo que está no segundo quadrante, né? 120 graus. Mas quantos π radianos correspondem a 120 graus? Vou partir dessa ideia. Aqui eu tenho que 180 graus é igual a π radiano. Por consequência, 120 graus é igual a x. Regrinha de 3. 180x é igual a 120 π. 180 passa dividindo. 120 π dividido por 180. Aqui eu posso, já corto esses zeros, vou dividir por 6 em cima, 6 embaixo, vou simplificar. Resposta, o meu ângulo de 120 graus corresponde a 12 dividido por 6, 2, e o π repito, sobre 180 por 6, 3, 2π sobre 3 radianos, que é a mesma coisa que a gente já estava falando desde o começo, 120 graus. Né? Então, 120 graus, mesma coisa que 2π sobre 3 radianos. Se eu precisar fazer o caminho contrário, quantos graus corresponde o ângulo de não sei quantos π radianos? Parto também dessa relação aqui de cima, desses 180 graus igual a π radianos, aí o meu x vai estar para cá, o meu π radiano vai estar para cá, faço multiplicação cruzada também para chegar no valor contrário, quantos graus corresponde a um ângulo de π radianos. Né? O que é importante você saber aqui, vou só marcar de novo aqui, esse aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Você já vai entender por que a gente está fazendo essas divisões aqui na hora da relação dos valores da trigonometria. Ó, nesse caso aqui eu até já passei uma canetinha em cima para te mostrar que existe uma relação entre alguns ângulos, né, de quadrantes diferentes. Vou pegar, por exemplo, que está em verde aqui, que é esse meu ângulo de 30 graus. Partindo da origem, cheguei no 30, que é o piso. Vou trabalhar com grau só, tá? O radiano está do lado, mas vou falar mais no tamanho em graus. Então, eu tenho essa variação do arco até chegar no 30, e ele tem um rebatimento lá no segundo quadrante, que é o 150 graus. E esse 150 tem um rebatimento lá no terceiro quadrante, que é o 270, que também tem um rebatimento no quarto quadrante, que é o 330, que vai voltar lá para o 30 graus. Então, eles têm os rebatimentos, cada ângulo aqui tem um rebatimento em relação a ele nos demais quadrantes. Então, em verde aqui está 30, 150, 270 e o 330. Depois eu tenho aqui o 45. 45 tem rebatimento no segundo quadrante 135, no terceiro quadrante 225, no quarto quadrante 315 e volto lá no primeiro quadrante no 45. Também tenho esses rebatimentos. 60, ó, cheguei no 60, primeiro quadrante, segundo quadrante 120,
terceiro quadrante 240, quarto quadrante, desculpa, 300 graus, e volto lá em cima nos 60 graus do primeiro quadrante. Também tem esse rebatimento todo aqui. Tá, mas e por que a gente está falando tudo isso? Por que eu estou comentando com vocês desses rebatimentos todos lá? Vamos ver como é que vai aparecer isso aqui na sequência. Eu quero que você enxergue agora esse ciclo trigonométrico como marcação de um ângulo. Não sei se esse amarelo está bem claro aqui. Eu vou relacionar agora a trigonometria com um ângulo no ciclo trigonométrico. Então eu tenho uma situação onde foi marcado aqui já previamente este ângulo. Deixa eu passar uma caneta em cima para aparecer melhor. Esse ângulo de 60 graus. Então, partindo daqui, do 0 grau, foi caminhado todo esse percurso aqui até chegar neste ponto aqui, que é onde corresponde a 60 graus. Então, este arco aqui no círculo é um arco, deixa eu passar assim, ó. Este arco aqui é um arco que mede 60 graus. Tá? Tá, mas é onde que eu tenho seno e cosseno nessa galera toda. Já está marcado aqui também o seguinte: este eixo horizontal a gente não chama de eixo X. Na trigonometria, esse cara é o eixo cosseno. Esse eixo vertical a gente não chama de eixo Y. Na trigonometria, ele é o eixo seno. Tá, e agora? O que isso tem a ver com o ângulo? Como é que eu vou chegar no cosseno de 60 graus, no seno de 60 graus? Veja, a partir da origem já foi traçado aqui uma reta que chega lá em cima no arco. Aí tem esse pontilhado aqui que está chegando neste ponto aqui que corresponde ao cosseno. E tem um outro pontilhado que chega nesse ponto aqui que corresponde ao seno. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Esta medida que vai da origem até este ponto que está em azul aqui em cima, este cara aqui é a medida do cosseno de 60 graus. Esse cara em azul que está aqui. Este outro cara em azul que está neste eixo aqui, que é o eixo seno, vai ser o seno de 60 graus. Então, este cara é o cosseno e este cara é o seno. Se você prestar atenção, nós temos um triângulo retângulo envolvido nessa história toda aqui. Ó, se eu fechar este pontilhado aqui com esta linha aqui, com este cara aqui, eu tenho aqui um triângulo retângulo, onde a partir desses 60 graus, este lado aqui é o que a gente chama de cateto oposto e este lado aqui é o que a gente chama de cateto adjacente. Essa aqui é a nossa hipotenusa. Tá? No ciclo trigonométrico, o raio da circunferência sempre mede 1. Então, a minha hipotenusa sempre mede 1 no ciclo trigonométrico. Cateto oposto dividido pela hipotenusa é o seno. Lembra? Cateto oposto pela hipotenusa é o seno. Então, este cateto dividido pela hipotenusa vai ser a medida disso aqui. Até porque se eu rebater este valor daqui para cá, é o mesmo. Ó. Ele é paralelo. O pontilhado aqui está mostrando que eles são paralelos. Então, este lado do triângulo é a mesma coisa que o seno de 60. Né? Cateto oposto pela hipotenusa está aqui. É por isso que surgiu aquela relação lá no começo de hoje, cateto oposto sobre hipotenusa. Mesma coisa aqui embaixo. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa é o cosseno, que está aqui embaixo. Ó. Aqui está todo um sobre o outro já. O cateto oposto e o cosseno já está aqui embaixo. Não tem que fazer rebatimento nenhum. Também daquela relação lá do início da fala de hoje. Ok? Então, é essa relação do triângulo que você tem que ter na tua cabeça. Da onde que surge a ideia do cateto oposto ou cateto adjacente dividido pela hipotenusa? Dessa relação do triângulo retângulo a partir do ciclo trigonométrico, conforme está aqui. Tá? Juntando aquela situação de antes, ó. Vou puxar aqui de novo. Juntando essa situação com essa situação, nós temos isso aqui. Nossa, professor, mas que bagunça é essa? O que significa tudo isso? Tudo isso que está aqui tem seno, cosseno e tangente de vários ângulos, do ângulo de 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330 e 360 graus. Vou pegar o que a gente já trabalhou ali com o 60 graus. Aqui, ó, partindo daqui até chegar neste cara aqui é o ângulo de 60 graus. Este ângulo aqui, essa fatia aqui, vamos dizer, é o ângulo de 60 graus. Se eu rebater este cara em cima do eixo do cosseno, eu vou chegar neste valor aqui, que é, não sei se dá para enxergar aí, mas esse valor aqui é o meio.
Na nossa tabela lá, o cosseno de 60 é meio. É por causa disso. Meio porque esse ponto aqui está exatamente na metade desse 1, que é o raio da circunferência. Se eu pegar desse 60 e rebater esse 60 aqui no eixo do cosseno, eu vou ter este valor aqui, que é o raiz de 3 sobre 2, que é o seno do ângulo de 60 graus. Tá lá. E a tangente, como que eu chego no valor de uma tangente de um ângulo? Naquele caso eu não exemplifiquei porque não cabia no papel. Mas aqui, ó, se eu continuar até chegar aqui em cima, nesta reta aqui, que é a reta tangente, eu vou ter a medida de raiz de 3 sobre 2, que é a medida da tangente de 60 graus. A reta tangente é uma reta paralela ao eixo seno está aqui, é uma reta paralela ao eixo seno, que passa só lá no zero, só na origem aqui no ponto 0 grau. A origem dela é no 0 grau. Para cima, valores positivos, para baixo, valores negativos. Ó, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Para baixo, menos raiz de 3 sobre 3, menos 1 e menos raiz de 3. Né? Como é que eu faço para marcar essa tangente aqui? Sempre eu parto do ângulo, chego na origem e chego lá na reta tangente. Deixa eu pegar um outro aqui para a gente enxergar. Deixa eu pegar o 150 aqui. Ó. Então veio daqui, passou toda essa parte aqui em cima da circunferência. A partir da origem, então, a origem está aqui. Este arco todo mede 150 graus, ou 5π sobre 6 radianos. Vou prolongar isso aqui até chegar lá embaixo na reta da tangente. Ó, a reta da tangente está aqui. Este cara aqui é o valor da tangente de 150 graus, que é menos raiz de 3 sobre 3. Ok? Isso aqui tem relação, ó, se eu puxar para cá, se eu puxar para cá, se eu puxar para cá, lembra daqueles caras que eu falei que é o rebatimento de um outro? Então, o 130 com o 150, com o 210, com o 330, a tangente deles vai ser a mesma. Se eu falar do 30 e do 210, ele vai chegar no raiz de 3 sobre 3. Do 150 e do 330 é menos raiz de 3 sobre 3. A diferença entre eles é só o sinal. Tá? Entre um e o outro muda somente o sinal. Tá? Vamos seguir. Que é justamente sobre o sinal que a gente vai falar agora. Tem aqui um ciclo trigonométrico limpo. Estou falando sobre o seno e quero marcar o sinal de cada um dos quadrantes. Vou lembrar aqui que esse cara aqui é o primeiro quadrante, este é o segundo quadrante, este é o terceiro quadrante e este é o quarto quadrante. Eu quero saber o sinal da função seno em cada um destes quadrantes. Primeiro, aonde que está o seno? Qual dos meus eixos é o eixo seno? O eixo seno é o eixo vertical. Então, esse cara aqui é o eixo seno. Tá? No eixo seno, a partir da origem, daqui para cima, eu tenho valor positivo. Ó, daqui até aqui, essa medida toda vale 1. Mas daqui até aqui, vale 0, qualquer coisa antes de chegar no 1. Dessa medida para baixo, aqui embaixo é o menos 1, eu tenho menos 0, qualquer coisa aqui embaixo. Então, eu vou imaginar o seguinte. Partindo aqui da origem, se eu pegar um ângulo aqui, este ponto, vou rebater ele no eixo seno, esse valor é positivo ou negativo? Esse valor é um valor positivo. Então, eu posso afirmar que o eixo seno no primeiro quadrante, aqui embaixo, ó, vou colocar na minha tabelinha que ele tem o sinal de mais. Depois, partindo daqui mesmo, vou pegar agora um ângulo que vai chegar no meu segundo quadrante, neste ponto aqui, por exemplo. Vou rebater ele no eixo seno. Essa medida vai ser essa medida toda do seno. É um valor positivo ou negativo? Também é positivo. Então, aqui no meu primeiro quadrante, ou melhor, no meu segundo quadrante, também é positivo. Partindo daqui, vou chegar num valor de ângulo lá do meu terceiro quadrante. Vou rebater no eixo seno. Essa medida aqui, a partir da origem, é um valor positivo ou negativo? Opa, tá para baixo. Então, agora eu tenho um valor negativo para o seno. Então, no terceiro quadrante, o seno é negativo. E, por fim, sai da origem, vou dar uma volta quase até chegar no quarto quadrante aqui. Esse rebatimento aqui no quarto quadrante vai chegar na área negativa do seno, então, portanto, no quarto quadrante também negativo. Função seno tem sinal positivo no primeiro, positivo no segundo quadrante, negativo no terceiro e negativo no quarto quadrante. Ok?
função cosseno. Como é que funciona isso para o cosseno agora? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Vou fazer a mesma ideia de antes, só que agora o eixo em questão é o eixo cosseno, esse cara aqui. Saio daqui, chego no ângulo aqui. Agora eu vou rebater no eixo cosseno, né? Essa parte é positiva e essa parte é negativa. Se eu cheguei aqui, esse pedaço aqui é um valor positivo para o cosseno. Então, o sinal no primeiro quadrante para o cosseno é o sinal de mais. Vou sair daqui, vou chegar no segundo quadrante, fazer um rebatimento aqui embaixo. Este cara aqui é positivo ou é negativo? Estou falando do eixo cosseno aqui, ó. Positivo para cá ele é negativo. Então, no segundo quadrante, o cosseno é negativo. Partindo daqui, vou chegar no valor do terceiro quadrante, bem próximos, né? Tá aqui o rebatimento. Este cara aqui é também um valor negativo. Terceiro quadrante, o cosseno é negativo. Partindo da origem, chego no valor aqui. Este rebatimento aqui é um valor positivo ou negativo? Positivo. Para a direita, cosseno é positivo, então no quarto quadrante o sinal é de mais. Então, na função cosseno, eu tenho no primeiro quadrante positivo, no segundo negativo, no terceiro negativo e no quarto positivo. Ok? Para tangente, como é que vai funcionar na tangente? Na tangente, eu tenho que me preocupar com essa reta aqui. Esse cara aqui é o eixo tangente, né? Da origem, a gente já mostrou antes, da origem, ou melhor, do 0 grau para cima é a área positiva, do 0 grau para baixo é a área negativa. Então, vou pegar um ângulo aqui no primeiro quadrante, por exemplo, aqui. Venho da origem, rebato nele, chego lá, está na parte positiva, primeiro quadrante, positivo. Primeiro quadrante, sinal de mais. Vou sair daqui, vou chegar no ângulo por aqui. Vou rebater ele. Ixi, aqui vai ser meio difícil fazer a reta. Vamos ver. Chega na origem, vem aqui para baixo. Faz de conta que essa reta está reta. Então veja, este ângulo aqui passou pela origem, veio para cá, chegou neste ponto. Este ponto é na área negativa. Então o ângulo que está no segundo quadrante, ele é um ângulo que vai ter a tangente negativa. Daqui, vem para cá, vem para cá, vem para cá e vai chegar aqui, um pouquinho mais para cima, senão não vai caber no papel. Aqui. Vai passar pela origem, vai seguir lá para cima, este ponto aqui. Então, o meu ângulo do terceiro quadrante tem tangente positivo. Tangente positivo. Sai daqui, vem. Parei nesse ponto aqui, vem da origem, passa pela marcação do ângulo, vai chegar no eixo tangente, na parte negativa, então no quarto quadrante o sinal da tangente é negativo. Então vamos lá, tangente no primeiro quadrante é negativo, no segundo quadrante é negativo, no primeiro quadrante é positivo, no segundo quadrante é negativo, no terceiro quadrante é positivo de novo e no quarto quadrante é negativo de novo. Ok? Esses são os sinais. E para fechar, determine seno, cosseno e tangente do ângulo de 240 graus. Eu fiz aqui um ciclo para a gente enxergar onde vai estar o nosso ângulo. Deixa eu colocar um papel embaixo para escrever, porque vai ficar meio ruim aqui para mim. Pera aí. Vamos lá. 240 graus. Onde é que está o 240 graus? Vamos ver. Aqui é 0 grau. Aqui é 90 graus. Aqui é 180 graus. Aqui é 270 graus. E aqui volta para o 360 graus. Se eu quero 240, eu sei que ele está no terceiro quadrante. Eu já vou colocar aqui que o 240 é um valor que corresponde ao terceiro quadrante. Se ele está no terceiro quadrante, deixa eu voltar com as minhas folhas aqui, só para a gente ver aquela situação dos sinais.
tangentes, cosseno e seno. Ó, vou colocar aqui embaixo que eu quero calcular seno de 240, cosseno de 240 e tangente de 240. Vou pensar nos sinais primeiro. Na ordem. Terceiro quadrante. Lembra disso, né? Seno no terceiro quadrante é negativo. Então, eu nem calculei e já sei que o seno aqui é negativo. Beleza. Agora para o cosseno. Cosseno no terceiro quadrante também é negativo. Então, cosseno de 240, nem calculei, mas já sei que ele é negativo. E, por fim, tangente no terceiro quadrante é positivo. Sei que a tangente aqui é um valor positivo. Beleza, fechou. Tá, e agora? Agora eu vou entender o seguinte, eu vou pegar um rebatimento. 240 está mais ou menos por aqui, da origem ele vem por aqui, e um rebatimento que ele tem aqui, ó. Aqui é 60 e toda essa volta é 240. Então, se eu pegar um paraná, eu tenho o equivalente a 60 graus, mas no terceiro quadrante. Então, se eu pegar o valor de seno, cosseno e tangente de 60 graus, são os mesmos, eu só tenho que tomar cuidado com os sinais desse cara aqui. Então, se eu voltar, vou de novo achar minha tabela lá. Cadê a tabela? Cadê a tabela? Aqui. Ó, a gente já tem os valores. A gente já sabe, a gente já estudou os valores de seno, cosseno e tangente de 60 graus. Agora eu só vou adaptar essas situações aos sinais que eu tenho aqui. Veja, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Só que o seno, que é essa medida aqui, raiz de 3 sobre 2, só que ele está para baixo, então ele está no terceiro quadrante, por isso o sinal é negativo. Raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 é meio, por quê? Da onde que vem isso? Daqui, ó. 60, o cosseno é esse cara aqui, mas como eu quero para cá, aqui é meio, para cá vai ser menos meio, tá ali. E a tangente é a mesma, eu saio daqui, passo para aqui, vou para lá, e vai encontrar lá em cima um valor que é a raiz de 3. Fechou o que eu precisava. Então, se eu tenho seno, cosseno e tangente daqueles ângulos desta tabela aqui, ó, eu chego em muitos lugares. Isso aqui, vários valores eu consigo determinar, vários valores de seno, cosseno, tangente de ângulos eu consigo determinar a partir dessa tabela e entendendo os sinais dos meus quadrantes. Beleza? Por hoje a gente fecha aqui. Daí, na sequência, vai vir um vídeo 2 sobre a parte de trigonometria.